Olá, iniciamos mais um programa Em Vista, Aprendendo com Quem Faz, e hoje um programa especial para mim, um programa muito legal, um programa muito agradável de fazer, porque nós estamos resgatando aí um contato muito importante com um dos maiores centros universitários do país, passou por uma reestruturação recentemente e está aqui nos nossos estúdios aqui da TV Osasco o magnífico reitor, professor Dr. Edmo Alves Menini, que vem contar um pouco da sua trajetória pessoal, contar também as novidades desse que é um dos centros até nacionais de referência de ensino. Professor, seja muito bem-vindo aqui aos estúdios da TV Osasco. Paulo, eu que agradeço o convite de vocês, a oportunidade de conversar com a região de Osasco e nacionalmente a respeito da minha formação e, eventualmente, também do centro universitário ao qual hoje eu respondo pela reitoria. A toda evidência, quebrando um pouco o protocolo do Magnífico, se você me permitir, a gente se tratar como você, dada a informalidade da nossa conversa. Eu agradeço muito, professor, até porque nós nos sentimos, eu tenho um sentimento de pertencimento com o centro universitário, né, com o Unifiel, por ser, inclusive, ex-aluno e com certeza absoluta, muitas das pessoas que estão nos assistindo sentaram nos bancos escolares do Unifiel para ter aí a sua formação. Então, eu tenho aí uma sensação de pertencimento muito grande e tê-lo aqui depois de um tempo, né, que nós já sempre tivemos o Unifiel muito próximos de nós, e agora, tendo equacionado essa fase difícil que passou, inclusive reflexo das próprias dificuldades econômicas do país, né? Então, tendo passado essa fase, inclusive daqui a pouco nós teremos já os vestibulares, né? Nós vamos falar também no próximo bloco sobre os vestibulares, os novos cursos que estão acontecendo. Mas enfim, professor, antes de mais nada, nós procuramos dar esse tom de informalidade no programa, até para que as pessoas que nos assistam, tem muitos jovens que têm a referência, que nos assistem, mandam os e-mails, que eu aproveito também para agradecer, que usam o programa, que assistem ao programa, para ter uma referência, que às vezes está passando por uma dificuldade muito grande, de deslocamento, dificuldade às vezes para pagar o ensino, às vezes dificuldades familiares, mas as pessoas que sentam nessa cadeira também passaram. E eu sei que o senhor tem algumas histórias importantes nessa veia empreendedora, né? Como é que foi o início? O senhor que é engenheiro metalurgista, né? Passou pela FEI, tem aí várias outras formações que nós vamos comentando, mas o início, lá atrás, quando o senhor foi cursar, o senhor que veio lá de Marília, né? Como é que foi a história de vida do Edmo, menino ainda lá atrás em Marília? Eu comecei, como acho que boa parte da nossa geração, numa escola pública, no Amilcar Matei, em Marília. Uhum. E saudoso dos professores, logo em seguida do ginásio, naquela ocasião, na década de 1970, existia um programa de intercâmbio internacional chamado American Field Service, que era o AFS, e a minha família envolvida com isso, eu fui agraciado com uma bolsa de estudos e tive a oportunidade de concluir o ensino médio, então, nos Estados Unidos. Essa oportunidade, naquela época já se falava da importância de você ter uma segunda língua, né? Me permitiu, então, concluir os meus estudos e ganhar a fluência, não de ser um grande entendedor da língua inglesa, mas pelo menos ganhar influência no inglês. Retornando ao Brasil, aí você tem que fazer faculdade, que era uma coisa que em Marília
você tinha a medicina, você tinha direito, mas você não tinha engenharia. E eu achava que eu estava mais para ciências exatas, porque naquela época era humanas, exatas e biológicas que a gente falava. Ou era engenheiro, ou era médico, ou era advogado, né? Exatamente. Eram poucas opções. Exatamente. E eu saí para a vertente da engenharia e acabei vindo estudar em São Bernardo do Campo, na FEI. E essa coisa, assim, como a gente pagar os estudos, né? Eu, então, ingressei na carreira de professor de inglês, lecionei alguns anos no CCA, lembro até hoje que era o CCA da Adolfo Pinheiro, ali próximo à Praça Borba Gato, né? Sim. E o CCA ficava em cima de uma unidade onde começava às 8 horas da manhã e dava aula de inglês até às 4 horas da tarde. Então, por 3 anos, o almoço, que a gente falava de almoço, era a Dona Silvia, que tinha um bar logo embaixo, que preparava para a gente um sanduíche de pão francês com queijo, mussarela e uma garrafa de Coca-Cola, sem nenhuma propaganda à marca. Sim. Né? Mas, eventualmente, então, e dali saía e ia próximo à FEI, que era a rota dos restaurantes do Demarque, que era o bairro tradicional de São Bernardo do Campo. Aí a gente trabalhava como freelancer de garçom aos sábados à noite. Às vezes a gente até voltava domingo também, né? Mas, em resumo, para a gente pagar a escola, né? Essa Sim. coisa difícil que é realmente pagar uma escola, né? Então, nós sendo hoje um centro universitário de uma fundação sem fins lucrativos, que o aluno tem que pagar e a gente tem que conceder bolsas, é uma coisa que realmente a gente sabe identificar e entender a necessidade, principalmente em momentos de crise econômica, né? Quando um pai, uma família ou a própria pessoa vem a perder o seu emprego. Então, essa coisa de estar na veia da gente trabalhar a todo instante, né? Tanto é que o pessoal de Marília, o meu R às vezes, aí, vocês me desculpam, porque ainda puxo o R do interior, né? Mas a toda evidência, eu sempre comento, o pessoal fala, então você já está em São Paulo há vários anos, você conhece? Você, olha, não conheço. Porque você fica essa coisa trabalhando 14, 16 horas por dia, às vezes até em detrimento da própria família, que isso é um paradigma, né, da modernidade, mas a gente conhece um pouco de São Paulo e agora, nos últimos 5 anos, eu tenho tido a oportunidade de conhecer Osasco. Muito bem. Mas, professor, o senhor falando de Marília, o senhor sabe que Osasco faz parte da Grande Marília, né? Porque faz a Cidade de Deus, a primeira agência do Bradesco, que é um dos maiores bancos, né, privados aí do país. O Amador Aguiar era de Marília, Exatamente. né? Além de outros talentos. Aproveito para mandar um abração. Esse programa vai passar também em Marília. Ah, que ótimo. Muitos dos seus conhecidos, parentes, com certeza vão assistir, mas eu mando um abraço representando aí o povo de Marília, o Ademir. O Ademir é da TV Comunitária de Marília, um dos fundadores da ACESP, que é a nossa associação dos canais comunitários do estado de São Paulo. Ademir, um grande abraço também ao povo de Marília, mas brincadeiras à parte, Osasco tem sim uma relação muito próxima de Marília. E outra coisa, professor, a sua vinda, o senhor ainda sai jovem lá de Marília e vem, mas o senhor vem morar sozinho? Nós fazemos essas perguntas, parece, mas o que tem a ver? Tem muito a ver, porque muitos jovens estão passando essa dificuldade agora. Então, jovem, você não desanime. Para chegar num posto como do reitor, dos maiores centros universitários do país, passou por muita dificuldade e você também pode estar passando. Então, é a nossa mensagem de esperança. O senhor sai muito jovem de lá da cidade. Como é que é a vinda aqui para São Paulo? Primeiro que você sai da casa da mamãe, que tem café, Sim. Né? Tem o seu pãozinho, tem sua roupa lavada, e você vai morar em São Bernardo do Campo, numa república, com 2 quartos, onde, para a gente poder estudar, nós colocamos 2 beliches e tinha que disputar quem que ia dormir em cima, quem ia dormir embaixo, para que um quarto sobrasse e a gente pudesse colocar 4 escrivanias para que a gente pudesse ter mesa de estudo. Sim. Né? E uma conclusão que você chega é que você acaba aprendendo a conviver em sociedade, porque você está morando com 4 colegas de cidades distintas, né? Onde você aprende a cozinhar, você aprende a lavar, você aprende
diversas coisas que você, morando em casa, às vezes a gente não dá valor a isso. Tanto é que eu voltava em Marília e eu falava com a minha mãe, mãe, mas como é que faz aquele filé parmegiana que você sabia fazer, né? Porque, assim, você comer filé parmegiana numa república estudando em São Bernardo do Campo, na época, não era todo dia que você comia carne. Era improvável, né? Quantas e quantas vezes a gente brincava, era arroz, feijão e ovo, depois à noite era arroz, feijão e salada de tomate. E era assim que você conduzia os seus estudos, né? Isso, às vezes, é um choque, mas, ao mesmo tempo, é um desafio. A dificuldade, às vezes, é a mola propulsora do empreendedor, de quem quer se movimentar, não, professor? Eu diria que a situação nos coloca diante de decisões que nos exige tomadas de atitude. Né? Então, quando você fala assim, e aí agregue, né, pessoal, fazer uma engenharia é complicado, porque a engenharia envolve realmente os estudos matemáticos. Então, em determinado momento, você até se questiona assim, pô, mas eu vou ser engenheiro mesmo, né? Eu vou estudar essa engenharia, mas aí aquela questão da perseverança, da atitude mesmo de terminar seu curso e poder concluir e chegar a um status de um nível superior, né? Eu diria, Sim. Não é nem um status de engenheiro, mas de você conseguir concluir um curso de 5 anos. E especificamente na FEI, ela sempre teve essa cultura de ingressar muita gente, ser um curso difícil, né? Eu, graças a Deus, consegui terminar meu curso em 5 anos e meio, que era uma coisa difícil na época, né? Histórico da FEI na época era que o aluno terminava em 6 anos e meio, né? Um curso de 5 anos, mas o esforço comum com os colegas, outra coisa que você aprende também, é você poder conviver com os colegas e os colegas lhe auxiliando para que você possa desenvolver seu aprendizado. Sim, sim, sim. Olha, nós fazemos esse tipo de pergunta para todos que vêm, mas no seu caso, reitor, mais ainda eu faço essa correlação de passar pelas dificuldades e evoluir, principalmente porque o senhor passou recentemente, o próprio Unifiel passou recentemente por essas adequações. Eu gostaria que o senhor comentasse rapidamente, até para nós. E aí foram buscar no seu perfil de empreendedor, de ter aquele jovem que pegava, como nós falamos em off, as memórias dos computadores aí e descobria um nicho de mercado nesse contato. E aí era do aprendizado com os Estados Unidos, gerou um negócio, mas enfim, esse empreendedor juntou tudo isso e aí está passando, já passou, né, por essa crise maior do Unifiel, professor? Um comentário para vocês aí que o Paulo está falando, que eu comentei com ele antes da entrevista, é que num determinado momento da vida, que hoje a gente fala de empreendedorismo, a gente identificou uma oportunidade que eram os discos rígidos de computadores, com uma oportunidade que os computadores eram vendidos no Brasil com garantia de 1 ano. E os discos rígidos, eles vinham com garantia de 2, 3 anos. Então, a gente era conhecido na Santa Efigênia como a carriola do disco rígido. Porque você mandava para o exterior numa operação via correio e recebia um disco rígido em garantia, que na época no mercado valia $200, $250. Foi um negócio interessante, que é isso até só uma mensagem a você que está aí, né? É assim, às vezes as oportunidades de negócio, a gente acha que não estão próximas da gente. E as oportunidades de negócio, às vezes, estão muito próximas da gente. Então, fica ligado, às vezes até nas pequenas coisas, que as oportunidades também poderão estar aí. Especificamente com relação ao Centro Universitário Fiel Unifiel, a gente não terminou de passar a nossa crise. Nós não temos problema nenhum em dialogar isso com o público, porque a gente ainda vive um momento de crise muito forte. Agora, o recado que a gente precisa colocar é que muitos falaram que o Unifiel ia fechar. Inclusive, corre uma boataria que o Unifiel faliu. Então, a mensagem é que o Unifiel não faliu. A instituição, ela comemora esse ano 50 anos, é uma instituição muito forte para Osasco e região. Inclusive, essa instituição, ao qual eu fui galgado ao cargo de reitor,
ela tem, e tenho trabalhado com os professores, que eu sempre digo, a instituição ela tem um tripé, ela tem funcionários. Embora historicamente nas escolas, funcionário e professor são coisas distintas, né? Mas ela tem um tripé funcionário, ela tem um tripé professor, ela tem um tripé aluno. Então não posso eu bater no peito como professor também de carreira, né, no exercício da profissão, e falar assim, ó, o Centro Universitário Fiel é o que é hoje porque nós professores fizemos. Não, o Centro Unifiel, ele é o que é hoje, uma instituição que ainda sofre os desdobramentos de uma crise muito severa, mas constituída por funcionários, alunos e professores. A toda evidência, você é ex-aluno e Sim. você sabe exatamente o que é a importância de você, por exemplo, eu fiz engenharia na FEI, depois eu segui para o Centro de Estudos, que é a Fundação Getúlio Vargas, eu fiz o curso de especialização em administração para graduados. A FGV me recepcionou. Eu fiz um mestrado em finanças públicas e fui fazer doutorado nos Estados Unidos. Então, perceba, a gente começa a estudar e não para mais. É verdade. Então, é esse significado que o centro universitário, nesse momento, reduziu, sim, muito seus alunos. Claro, podemos assumir um erro de comunicação com a comunidade, não temos problema nenhum com relação a isso, o que permitiu gerar grandes incertezas, e na incerteza, né, Paulo, as pessoas têm que tomar decisão. E se as decisões são tomadas, às vezes muitos alunos foram embora, o que a gente lamenta, claro. De 32 cursos que nós tínhamos, nós estamos operando com 22 e a gente reinicia o nosso vestibular agora em novembro com 20 cursos. Professor, nós vamos falar então daqui a pouquinho desse vestibular, vamos falar do aniversário do Unifiel e vamos falar desses cursos que estão operando, mas depois do próximo bloco. No próximo bloco, vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. E você pode mandar a sua pergunta pelo WhatsApp 981-420-208 e nós vamos repassar aqui para o reitor do Unifiel. Daqui a pouquinho voltamos. Estamos de volta com o programa Em Vista, Aprendendo com Quem Faz. Eu quero aproveitar e agradecer esse momento, você que retransmite a todas as TVs comunitárias, que retransmitem o nosso programa em todo o estado de São Paulo, são mais de 60 canais que recebem o nosso programa, e você, telespectador que está nos assistindo em todos os rincões mais longínquos do estado, nosso muito obrigado, obrigado pelo prestígio, obrigado pelas mensagens que nós temos recebido aqui dos telespectadores mais próximos aqui da cidade de Osasco e região. Nosso muito obrigado também. Você pode participar conosco nesse momento, além dessa transmissão, nós fazemos a transmissão no Facebook também, pelo 981-420-208. Se você está fora do estado de São Paulo, não esquece de colocar o 11, código 11. Faça como o meu amigo que está nos acompanhando, Alessandro Belcorso. Obrigado por estar acompanhando. Ele fala aqui, excelente programa, parabéns, um abração, Alessandro, obrigado. A Carla Assunção, professor, final do telefone 9987, ela pergunta: senhor reitor, o senhor acredita que uma viagem internacional pode fazer a diferença em uma carreira? Como melhor explorar essa oportunidade? Ô Carla, eu posso dizer para você que eu venho do interior, numa história de cultura que homem não chora. Eu aprendi no exterior, sozinho, na década de 80, que a gente chora. Porque você passa por situações que contribuem primeiro com a sua formação pessoal. E o mais importante disso, eu sempre digo, se você vai para o exterior para uma experiência, você tem que fazer o seu checklist de preparação. O que você espera dessa experiência e você tem que buscar essa experiência. Então, não se deixe levar, principalmente, por exemplo, se você vai para o exterior fazer um curso de inglês,
normalmente você vai encontrar diversos outros estrangeiros e talvez brasileiros. E é uma tendência nossa da gente se juntar nos nossos grupinhos. Aí o seu curso de inglês vai ficar deveras questionável no seu resultado. Então, acho que o esforço, ele pode sim fazer diferença. Tanto é que eu tenho diversos alunos que vêm me perguntar, professor, você acha que eu deveria fazer um MBA no exterior? Olha, não importa se você faz no exterior ou aqui. Se você se dedica a fazer bem feito, eu tenho certeza absoluta que você sai desse nível para um próximo nível profissional, independentemente de você ter feito no exterior. É possível fazer? É possível. Você consegue ir? Se consegue, eu acho que você deveria considerar a hipótese. Mas não com essa pretensão que se eu for para o exterior, minha vida está arrumada. Se eu for para o exterior, minha profissão está ajeitada. Não necessariamente, porque quem faz a profissão somos nós e no apoio dos nossos professores e da instituição que a gente estuda. É isso que nos forma em termos de caráter e em termos de atitude perante a nossa vida profissional. Edmo, no mesmo diapasão da pergunta anterior, o Eduardo Sanches, final do telefone 9432, ele pergunta aqui, na medida do possível, os pais devem incentivar os filhos a estudar em outras cidades para conhecer, ele coloca entre aspas aqui, as diversidades e se fortalecer? Olha que coisa interessante. Na nossa época, Paulo, a gente tinha o Projeto Rondon. O que era o Projeto Rondon? Eu saía daqui de Osasco e eu ia fazer estágio no Amazonas. Olha que coisa interessante isso. Nós somos muito enraigados. Qual seja, eu pergunto para os meus alunos, por exemplo, de publicidade e propaganda, você está preparado para se formar e ir trabalhar em Manaus? Não passa, às vezes, pela cabeça da pessoa. Você vê o mercado americano, não que os americanos estejam corretos em tudo, mas o sujeito estuda em Nova York, ele faz estágio em Miami no verão e no final ele aceita um emprego na Califórnia. A população americana, ao longo da sua vida, é a população que mais muda de endereço na história do mundo. Um americano que nasce e vai viver até os 70 anos, historicamente, na média, ele viveu em 10 lugares. Eu te pergunto, em quantos lugares você viveu? Se nós temos hoje uma discussão de conviver com a diversidade, de reconhecer as diferenças, nós temos que nos expor. Então, eu acho que uma experiência, vamos dizer assim, fora de casa, perceba, ela pode ser importante, principalmente se você tem... Eu tenho um apego especial pelos meus pais. Eu acho que a contribuição que os meus pais me deram formaram a pessoa que eu sou. Se você teve essa pessoa na sua vida, fique tranquilo que você vai seguir bem qualquer experiência extra fora de casa que você tiver. Então, não que eu recomende, mesmo porque eu tive amigos que saíram de Marília e não se deram bem lá fora. Voltaram e hoje exercem a profissão na cidade que estão lá. O importante talvez seja você experimentar um pouco. E esse é exatamente o desafio do jovem hoje, experimentar. Né? Tanto é que a decisão é você. Professor, eu não posso perder a oportunidade de, ainda na sequência da pergunta do Eduardo, dizer, porque nós estamos chegando a muitas cidades aí em todo o estado de São Paulo. E você, jovem, que está nos assistindo em outras paragens que não aqui a região oeste de São Paulo, aliás, uma das mais promissoras do país, você que está assistindo, que quer continuar os seus estudos, veja, procure aí, se informe, entre no site do Unifiel, unifiel.br, conheça a história de um centro universitário que agora, no dia 26 de outubro, vai fazer 50 anos. E eu estou aqui, não tenho procuração, nem para falar da universidade, mas como ex-aluno, eu tenho um prazer enorme, professor, de falar e de convidar essas pessoas que estão nos assistindo, não só aqui na região, nas 10 cidades onde nós passamos o nosso programa nesse momento, mas em todo o estado, que venham conhecer, que façam, que coloquem como uma opção de escolha também o centro universitário, porque é uma estrutura maravilhosa, tem estrutura e já chegou a ter mais de 12 mil alunos, eu me recordo, é uma estrutura maravilhosa com corpo docente de primeira linha, então é uma oportunidade. Agora, nos próximos dias, em novembro nós teremos
inclusive os vestibulares, não, Exato. professor? Ô Paulo, eu agradeço então, a toda evidência, como reitor eu devo ser a pessoa mais qualificada a falar do centro universitário, né? Você me dando a oportunidade é o seguinte, pessoal, especificamente, a semana que vem nós comemoraremos 50 anos pela fundação que é a mantenedora do centro universitário, e nós teremos diversas atividades em andamento. Especificamente, se você tem dúvida, no dia 28, que é o sábado, nós teríamos um Portas Abertas do Unifiel. Então, você como ex-aluno que queira voltar, comer uma pipoca com a gente, sabe, Sim. tirar uma foto conosco, dar continuidade a essa conversa que você está tendo comigo, que se tem uma coisa interessante no Unifiel é que você fala com o reitor. Você não estuda numa escola igual eu estudei na FEI, e você passa 5 anos e dificilmente os alunos sabem sequer quem é o reitor. Isso não é uma crítica, essa é uma cultura. A cultura do Unifiel é que você tem acesso ao pró-reitor, ao coordenador e também ao reitor. Então, a comemoração de 50 anos, ela é feita para os ex-alunos, ela é feita para a comunidade. Nós teremos eventos de campeonatos interatléticas na próxima semana. Nós teremos uma missa de abertura às comemorações de 50 anos. A programação, hoje à tarde, eu fecho para que suba ao site. Então, se você acessar agora o site, você não vai encontrar ainda, porque ainda tem umas decisões finais que a gente estará tomando, né? E mais ainda, o que nós estamos conversando localmente com a prefeitura, que exatamente 30 dias depois do dia 26 de outubro, que é um domingo, que é 26 de novembro, a gente vai fazer uma caminhada e uma corrida de confraternização, de celebração dos 50 anos do Unifiel. Então, deixa aí na sua agenda. O vestibular, começam as provas em novembro, né? Já tem diversos concorrentes nossos começando as provas ainda agora em outubro, mas é que é para a gente aproveitar este momento de congraçamento de 50 anos, oferecendo a você uma oportunidade de diálogo, de fazer a sua prova e para que você possa efetivamente tirar suas dúvidas de profissão de carreira. Então, próxima semana, comemorações, missa, para os funcionários que a gente está produzindo e para localmente ali para a sociedade, né? É um evento solene que a gente faz no dia 26, que quem eventualmente estiver interessado em participar também está convidado, porque nós temos diversos espaços que vão ser explorados nesse evento. A gente conta com a sua participação lá no dia 26, à noite. É uma semana cultural para os alunos, que a gente está promovendo, mas mais especificamente para o público. É o sábado, dia 28. Pipoca. Nós, inclusive, nos aproximamos aqui do SESC de Osasco, porque eles que têm um portfólio de malabaristas, etc. e tal, para que as crianças possam participar disso, a gente conta exatamente de receber os ex-alunos e nós estaremos lá para recebê-los e para poder contribuir na sua formação, na sua dúvida, se necessário for. Muito bem. Professor, nós temos ainda alguns segundos, se o senhor puder responder rapidamente. Claro. O Antônio Soares, ele fala aqui, e aí ele fala sobre IAD, que é, salvo engano, uma das suas especialidades também, né? Ele gostaria de saber se os cursos à distância, ele tem a mesma eficácia do curso presencial, e ele pergunta, não ficaria faltando o convívio de uma classe de faculdade, que é uma experiência enriquecedora? Antônio Soares pergunta. Antônio Soares, rapidamente, eu sou suspeito de dizer, porque eu sou a segunda turma de administração de empresas e ensino à distância no Brasil, porque eu fui experimentar essa tecnologia, né? E eu sou defensor que o curso de ensino à distância, ele não tem restrição de encontros presenciais. Então, o nosso ensino à distância, que a gente oferece e entra neste ano no mercado de AD aqui na região, ele tem um número de encontros presenciais que é o que o mercado chama hoje de um curso híbrido, ciente desta importância para que você possa ter a oportunidade do diálogo. Do ponto de vista de estudo, a mesma dúvida da Carla e das outras pessoas. Assim, é a atitude. Tanto é que no exame nacional, o ENAD, os alunos de EAD têm tido um desempenho melhor do que os alunos do presencial. Então, se a dúvida é se um curso em EAD pode lhe proporcionar formação acadêmica, eu digo que sim. Segundo, e ele pode suprir, talvez, essa experiência mais pessoal que a gente tem com os encontros presenciais. É isso que o Unifiel tem se preocupado para lhe proporcionar. Fico à sua disposição para maiores conversas. Muito bem, professor.
chegamos ao final do programa. Alguns segundinhos, então, para a sua despedida do nosso público e já recebendo os nossos agradecimentos sinceros e alegres da sua presença aqui conosco. Ô Paulo, eu que queria mais uma vez agradecer a assessoria de imprensa nossa, na pessoa da Raquel e do Júlio, que nos proporcionou estar presente aqui com vocês, dizendo para você o seguinte, hoje, a trilha que você escolher, ela se ramifica em diversas outras. Então, não tenha dúvida, se você escolheu fazer publicidade e propaganda, conclua seu curso, que depois você pode, inclusive, trabalhar no hospital, porque não tem mais essa vinculação. Você veja, eu participei do desenvolvimento do aço do estilete, que é um DIN 125 cromo 1 estrutura bainítica. Nunca mais esqueci isso na vida. Então, o estilete que você usa em casa, eu tive a oportunidade, como empreendedor, de desenvolver o aço que você usa. Então, as oportunidades não necessariamente estão no nosso primeiro curso que nós fizemos hoje. Gente, nós vamos trabalhar hoje durante 40 anos, praticamente. Ainda que você possa aposentar, talvez antes, mas o modelo de vida nosso, então não dá para você estudar 5 anos e falar, eu não vou estudar mais na minha vida. Na verdade, o aprendizado continua na sala de aula, com os nossos colegas e na nossa própria vida. Todo sucesso para vocês aí e eu espero que o Unifiel, nesses 50 anos que formou mais de 40 mil pessoas, alguns chegam até a falar em 50 mil, que eu fiz exatamente o business plan disso daí, espero que nos próximos 50 anos ele também contribua com a sua formação. Muito bem. Professor, muito obrigado. Quero agradecer em primeiro lugar a Deus que nos permite estar entrando no seu lar, sempre trazendo alguma coisa boa. Não perca, então, unifiel.br, você consulta aí os próximos vestibulares, a programação de aniversário e nós vamos também, na nossa programação, ter aí a divulgação sempre dessas ações. Fique com Deus, um grande abraço a todos.